Amém. Deus abençoe, Magildo. Deus abençoe a sua vida. Pode tomar seu assento. Você que está cultuando também através do Facebook, através do YouTube, onde você estiver, que você possa também estar com seu coração voltado, inclinado, sensível para ouvir a voz do Senhor. Eu quero lembrar como nós terminamos na última quarta-feira. Se você é bom de memória, eu não sou tão bom assim, mas eu sempre busco recurso lá daquilo que falei. Nós lembramos sobre a realidade de João. Diante daquela realidade, João tem três ações, né? Aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, diante lá do capítulo 1 de Apocalipse, né, ele consegue contemplar, ele vê a igreja, até porque a igreja é a forma de Jesus se apresentar ao mundo. Depois ele vê o noivo, que é o Cristo, que é o Senhor, e ele ouve aquilo que Deus fala, então ele vê e ouve. E o que ele faz? Ele se quebranta, porque diante da santidade do Senhor, diante daquilo que Deus faz, o texto diz, então, no final do capítulo 1 de Apocalipse, que João, então, se rende, ele se prostra, né? Diz assim, lá no verso de número 17, quando o vi, do capítulo 1 de Apocalipse, 17, quando o vi, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim, disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Eu fui morto, mas agora estou aqui, vivo para as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Esse é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então ele se rende. E quando nós viramos aí o capítulo 2, a gente começa a ver que, mais uma vez agora, o Senhor vai direto à igreja. Eu quero encorajar você a continuar lendo o Apocalipse. Você que não tinha o hábito de abrir o Apocalipse, lembra que eu falei, uma das ministrações, que o Apocalipse era um livro que muitos entendiam ser tão fechado que crente nem abria. Mas na verdade não é isso que a Bíblia fala. Na verdade esse livro era para ser falado. Escreve, participa, fala, prega, porque é necessário que as igrejas, o Senhor falando para João, as igrejas ouçam. Não pode ser um livro fechado, vedado, restrito, mas um livro para ser compartilhado, para ser pregado. Então, eu encorajo você a, quando você estiver com o Apocalipse, e nós vimos isso na semana passada, que sempre que nós vamos meditar aqui, nós vamos entender que Deus então faz colocações, o Espírito Santo fala ao nosso coração, mas Ele sempre faz uma chamada. Ele sempre faz uma chamada à mudança. E nós vamos ver isso mais uma vez nessa noite. Mais uma vez vamos meditar. E agora no capítulo 2. Eu quero pensar com você que aqui é a carta do noivo para a noiva. Como ressaltei lá no grupo da igreja. Aqui o noivo está escrevendo para a noiva. E não é especulação. Se você olhar o contexto, o noivo não está falando de suposições. O noivo não estava apenas especulando, ou a possibilidade da noiva, da igreja estar assim ou assada. Na verdade, o noivo, ele conhece a noiva por completo. Ele sabe exatamente quais são as qualidades e ele vai citá-las. Ele sabe exatamente quais são os pontos altos, os pontos que devem, ser intensificados, a fé, a perseverança, a doutrina. Mas o noivo, quando escreve para a noiva, ele diz também os pontos frágeis. Esses primeiros 7 versos, eles são divididos da seguinte forma. O verso 1 fala sobre a introdução aí, a carta às igrejas. Vai falar sobre a introdução, a forma. Vai falar sobre a escrita, a quem é endereçada, a igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Essa introdução fala que é aquele que conhece, aquele que anda, aquele que sonda a igreja, aquele que conhece a igreja, aquele que conhece cada coração, aquele que conhece a minha vida, a sua vida, aquele que sabe exatamente onde é o seu ponto mais frágil, é aquele que sabe exatamente como estamos, é aquele que não faz suposições, é aquele que de fato, quando olha para nós, ele faz um raio-x, ele faz um exame muito profundo da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, e ele dá o diagnóstico. Os irmãos que tiveram no mês passado aqui com a doutora, alguns ficaram meio temerosos, de vir aqui, porque certamente a doutora ia avaliar e dar ali um diagnóstico médico. Você está sua idade real é tal, precisa melhorar nisso, alimentação,
cuidar exercício físico, faz exame tal. Por quê? Você está diante de um profissional e ele vai avaliar a realidade. Quando nós estamos estudando Apocalipse, irmãos, nós estamos ouvindo aquilo que Deus quer falar conosco. Não é o pastor que vai falar, não é o pastor que está falando, eu sou apenas porta-voz, mas apenas aquilo que a palavra há de ministrar ao meu e teu coração, porque o Senhor da igreja, o noivo da igreja, o noivo da noiva, ele tem uma palavra direta. E aí, irmãos, qual é a nossa ação diante disso? Senhor, nos ajude. Nós cantamos uma canção antes da mensagem aqui, falando sobre a volta. Ele virá nos buscar. Ele vem. O rei está voltando. E o noivo está, de fato, trabalhando para que a noiva não fique despercebida. O Senhor está trabalhando para que a igreja não fique aquém da realidade. Na verdade, o propósito do noivo, do Senhor da igreja, é que todos sejam salvos, é que todos sejam tratados, transformados, curados, para que então, quando Ele vier buscar a igreja, como a Magilda ressaltou aqui, nós sejamos como aquelas prudentes, que sejamos encontrados, como igreja, preparados, uma igreja que de fato está preparada. E eu pergunto para vocês já de antemão nessa noite, se Jesus voltar agora, como está o teu coração? Como você está? Como está a tua vida? Está preparado para encontrar de fato com o Senhor teu Deus? Eu me lembro que quando criança, sempre que eu ia ao centro, e você que também certamente já leu essa frase ali, próximo ao Banco do Brasil, tem um monumento, muito antigo, não sei quanto tempo tem, que diz assim: Cristo vem, prepara-te. E eu me lembro que quando eu olhava há tempos atrás, antes da minha vida cristã, eu olhava para aquilo e falava: meu Deus, se Jesus voltar eu estarei perdido. Aquela frase de fato mexe com o nosso coração: Cristo vem, prepara-te. Não basta apenas saber que Ele vai vir, ou saber que Ele vem, não basta apenas entender que Ele vai voltar, mas a nossa visão enquanto cristãos, enquanto igreja, é nos prepararmos para que quando Ele voltar, estejamos preparados. Quando Ele fala para a igreja, ou para as 7 igrejas, Ele estava querendo preparar a igreja para que quando o noivo voltasse, não encontrasse a igreja despercebida. Ele olha, irmãos, olhar Apocalipse nessa perspectiva da carta às igrejas é fazer uma avaliação muito profunda. Não é a gente terceirizar a palavra. Às vezes pode falar assim: pastor fulano, beltrano tinha que estar aqui, fulano deveria ouvir essa mensagem, e a gente começa a querer ser apenas um canal. Essa palavra não é para mim, é para... Não, irmão, essa palavra é para nós, é para a gente fazer de fato uma avaliação profunda do nosso coração, porque o Senhor quer tratar conosco, Ele quer nos aperfeiçoar. Eu falava na segunda-feira no culto ali em São Silvestre, aquele culto maravilhoso que tivemos ali, o Ministério Ágape esteve conosco, as irmãs fazendo o jogral ali, alguns irmãos também acompanhando. Eu falava: irmãos, eu tenho tido uma sensação que ora vai acontecer de repente, que Jesus vai voltar, e ainda quem sabe seja nesse tempo nosso, porque as coisas estão acontecendo. Às vezes estamos em uma vida, em uma oração, em uma adoração, em uma intensidade tão grande, que parece que os céus se abrirão e Jesus então parece que já vai voltar. Eu fico nessa expectativa, irmãos. Eu fico pensando, e se Ele voltar agora, como você vai se encontrar? E aí Ele vai avaliar. E aí eu quero pensar nessa noite sobre essa carta à primeira igreja, a igreja de Éfeso. Se você ler o contexto dessa igreja, era uma igreja que estava localizado em um porto, e já vou te dar de antemão, alguns acreditam que essa igreja não existe mais. Às vezes nós romantizamos o evangelho, irmãos. Às vezes nós achamos e pegamos um gancho na Bíblia e fala assim: pastor, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É verdade absoluta. Certa vez um irmão falou algo para mim: pastor, eu acredito que se acontecer alguma coisa com a igreja, há uma promessa na Bíblia que a igreja nunca vai perecer. Eu falo assim: rapaz, você tem que olhar o contexto. Irmãos, tem igrejas que não existem mais, tem igrejas que perderam os seus propósitos, tem igrejas que até viveram os tempos de ouro, os tempos gloriosos, os tempos maravilhosos,
mas o tempo, ele pode ser um grande fortalecedor da vida cristã, mas o tempo também pode ser nocivo se nós não estivermos pautados na palavra. O tempo também pode se encarregar de desgastar a relação do homem com Deus, e era exatamente esse contexto que o Senhor da igreja, que o noivo escrevia para aquela noiva. Eu quero fazer algumas considerações nesse texto, lendo inicialmente os versos de 5 a 7 do capítulo 2. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não se arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Para as igrejas sempre tem uma advertência e tem também a recompensa. A gente vai estudar isso ao final da gente estudar as 7 cartas, as 7 igrejas, a gente vai fazer uma abordagem sobre quais eram as considerações que o Senhor fazia. Mas quero pensar nessa noite, irmãos, quero nessa noite meditar com os irmãos sobre a mensagem do noivo para a noiva, a mensagem de Deus para a igreja. E aí, quando eu olho esse texto, João então apresenta, através da sua visão, como o noivo que quer proporcionar segurança para a noiva. Irmãos, não é propósito do mestre condenar a igreja, não é propósito do noivo de escrever uma carta de condenação para a igreja, mas o propósito do Senhor, e você vai ver isso em todo o livro de Apocalipse, que coroa toda a Bíblia, que o propósito do Senhor sempre foi de trazer o homem para perto do Senhor. O propósito sempre foi que o homem estivesse sempre caminhando para perto de Deus. Nós vamos ver isso através dos profetas, através dos patriarcas, da história da peregrinação, através do Filho, através dos discípulos, através da igreja primitiva, através das epístolas, mas também através do Apocalipse. Sempre Deus estendendo para a humanidade um tapete vermelho. Só que para que a humanidade possa trilhar e andar nesse tapete vermelho que conduz ao Senhor, nós precisamos então entender, irmãos, que a nossa vida precisa ser quebrantada. Embora Ele faz a parte maior e milagrosa que o homem não pode fazer, a parte maior e extraordinária Deus faz, mas a nossa parte é nos colocarmos à disposição dEle com o coração quebrantado, compreendendo de fato que nós estamos em pleno tratamento. E aí eu vejo em primeira mão que a presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja é a maior necessidade. Quando nós lemos o verso 1, olha o que diz: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Irmãos, a gente vai chegar em um momento, que a palavra vai dizer que o Senhor dizendo, e eis que estou à porta e bato. Os irmãos lembram dessa história, e nós já ouvimos, quem sabe dezenas, centenas de mensagens sobre esse texto, e nós sempre o usamos de forma evangelística, onde Deus está batendo o coração do mundo, e o mundo então tem que abrir o coração para Deus. Mas o conceito do texto é que na verdade a igreja havia botado o Senhor para fora. O Senhor então está batendo a porta da igreja, e eis que estou à porta e bato. Quando olho para esse texto, eu lembro que Deus está sempre à procura do homem, à procura de cada um de nós. Deus está sempre estendendo as mãos, e as nossas ações, irmãos, elas podem trazer Deus para mais perto, ou nos aproximar mais de Deus, ou nós podemos trancar a porta da nossa vida, a porta dos nossos atos, a porta do nosso coração, a porta das nossas ações, e deixar Deus exatamente como é uma contestação à igreja do lado de fora. E é por isso que Ele vai escrever essa palavra, é por isso que Ele vai escrever a essa noiva, para que ela pudesse entender que o Senhor está sempre à procura, entender que Ele anda no meio da igreja, e a necessidade que a igreja tem do Senhor está conosco, irmãos. Nós somos assediados todos os dias, para que Cristo esteja do lado de fora, isso pelo mundo. Diariamente nós somos assediados a fazer a nossa própria vontade, nós somos assediados a cumprir aquilo que nós exatamente queremos. O pecado que sonda os nossos corações, as ervas daninhas que são
semeadas nas nossas vidas. A igreja, irmãos, ela é um local extraordinário, onde ela possui uma capacidade muito grande, uma terra muito fértil para que os melhores frutos sejam cultivados. Mas a igreja também é esse terreno muito bem preparado, uma terra muito fértil, onde também, lamentavelmente, as ervas daninhas também crescem. Lembra do autor aos Hebreus? E não haja entre vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Ele ressaltando, o autor dizendo, que nós precisamos então estar sempre atentos, irmãos, para que no nosso meio, para que no seio da igreja, não seja cultivada então, ervas daninhas. Certamente você nunca plantou na sua casa a chamada tiririca. Quem que já plantou tiririca em casa? Mas tem lá geralmente, lá no meu quintal, irmãos, eu comecei cultivando lá, quando eu mudei lá para casa, 12 anos atrás, uma grama bonita, e eu comecei a regar aquela grama, e cortei aquela grama, ficou bonita, só que começou a tiririca crescendo, no final não dei conta mais, eu tive que tirar e botar uma brita lá. Por quê, irmãos? Eu não plantei tiririca lá, mas ela nasceu, ela brotou. E nós temos que estar atentos, irmãos, porque no seio da igreja também é um terreno fértil, onde Satanás está sempre tentando semear sementes para afastar, para que a gente possa colocar Deus para fora, para que a gente possa também viver aquilo que o Senhor está falando aqui para a igreja de Éfeso. Uma igreja que estava em um local estratégico, um porto. Mas uma igreja que estava também vivendo a essência do Evangelho, porque ela tinha, de fato, uma vida de santidade, só que o tempo foi se encarregando de minar a vida daquela igreja. E aí eu quero fazer algumas colocações. O noivo não só está presente, ele está também segurando a sua igreja em suas onipotentes mãos. Irmãos, a igreja precisa entender que ela está nas mãos de Deus, mas ela pode pular para fora das mãos de Deus. Quando nós mergulhamos na palavra do Senhor e temos intimidade com Ele, então aquilo que o Senhor falou, olha, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dEle, fortalecemos a fé, o buscamos em oração, fortalecemos a nossa relação pessoal, a nossa vida devocional, nós mergulhamos na intimidade com o Pai, nós arrancamos do nosso coração as ervas daninhas, então nós crescemos na fé. Mas à medida que nós nos afastamos do Pai, à medida que nós quebramos a nossa comunhão com Ele, à medida que nós quebramos a nossa vida devocional, então, irmãos, nós nos tornamos uma terra fértil, onde Satanás começa a ser o agricultor. E quando Satanás é o agricultor na vida, a gente sabe que os frutos serão dolorosos, os frutos serão amargos, os frutos serão penosos, a colheita não será boa. E aí eu quero pensar, em primeiro momento, sobre o elogio que o noivo faz à noiva, uma carta de elogio. O Senhor começa falando para a noiva sobre aquilo que ela estava indo muito bem. E certamente quando você olha para você, tem aqueles aspectos que você se alegra porque Deus tem te abençoado, porque você tem sido zeloso. O noivo faz então para a noiva, não é? A conotação das suas virtudes, fala para ela aquilo que estava indo muito bem. O noivo elogia sua noiva pelas suas atitudes de temer a Deus, e olha o que diz. Eu quero pensar em 3 formas do elogio da carta do noivo para a noiva. E a primeira ação, a primeira atitude, o primeiro elogio do noivo ela era uma igreja fiel na doutrina, versículos 2, 3 e 6. Uma igreja que tinha uma base doutrinária, uma igreja que sabia o conjunto dos ensinamentos, praticava, vivia, uma igreja que caminhava de fato, né, numa estrutura sólida da fé, tinha bons argumentos espirituais, como diz os versos. Conheço, versículo 2, conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança, sei que não suporta os maus e que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. 3, tem perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. O verso 6, mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, uma igreja fiel na doutrina. O Senhor então faz o ponto alto da igreja. O Senhor então olha para a igreja e fala assim, rapaz, você está indo bem aqui, a doutrina é boa.
Vocês estão mesmo que em meio às perseguições, porque o contexto era de perseguição, mesmo cercado pelas adversidades, mesmo atacada por constantes heresias, mesmo atacada pelas adversidades, Jesus fala: olha, vocês têm continuado fiéis na doutrina, continuem firmes na doutrina, continuem firmados na palavra. Eu sei que vocês estão vivendo aí, lobo cercando, a igreja, mas vocês têm perseverado na sã doutrina. Irmãos, é por isso que a nossa vida tem que ser avaliada sempre. A vida cristã, irmãos, ela tem que todos os dias passar por uma avaliação. Tem um casal, um amigo lá de Jacarandá, Rita e o esposo, e Jaime. Irmãos, eu não sei agora, mas todos os dias que nós íamos na casa deles, o que eles cozinhavam lá? Aipim, todo dia. Nós sempre visitávamos, eles moram um pouquinho distante de Jacarandá, mas todos os dias que nós visitávamos, Rita e Jaime tinham aipim cozido, todo dia. Eu perguntei: irmã, por que todo dia? Ele falou assim: olha, pastor, Jaime planta aipim. Então todo dia quando ele colhe o aipim da plantação, ele traz. O que eu faço? Eu pego um pouco do aipim, cozinho para saber como é que ele está, se ele está bom. Então todo dia, irmãos, ela colocava à prova aquela colheita. Ela experimentava a colheita para saber se valia a pena continuar semeando, continuar pegando as ramas para plantar. Você imagina o que é isso durante 365 dias por ano? Mas para quê? Para que diariamente fosse avaliada a qualidade do aipim. E todas as vezes que você chegava lá tinha aipim tremendo. Por quê? Diariamente era avaliada. Irmãos, as grandes empresas de hoje, elas fazem controle de qualidade quase que diário. Quem trabalhou em usina sabe, de todo caminhão de cana que entrava na usina ou que entra na usina, tem a amostra do corpo de prova. Você colhe para saber a quantidade ali, da sucarose, os nutrientes, a quantidade de produção. Você tira a amostragem de todos os caminhões, para saber qual é a região que está dando a melhor cana, que vai produzir mais açúcar ou álcool. Irmãos, na vida cristã, nós também temos que passar sob uma avaliação todos os dias. Passar pela ótica do Senhor, irmãos. A grande questão é que nós vamos vivendo e vamos achando que as coisas estão boas. Você pode perceber que as grandes empresas que passaram por essa tempestade aí da pandemia nesses 3 anos e continuaram, são aquelas empresas que constantemente fazem os seus balanços, que estavam com a saúde financeira equilibrada, porque sempre estava avaliando. Aquelas empresas que não tinham uma avaliação real do seu estado, muitas delas pereceram. Por quê? Já estava mal das pernas, vem 3 anos de pandemia, o negócio sucumbe. A vida cristã tem que passar por avaliações, irmão. Sabe por que é importante a devocional? Porque quando você está lá lendo a palavra do Senhor todos os dias, na sua devocional, na sua caminhada com o Pai, na sua vida, você comete um ato e Deus começa a tratar no teu coração. Aquele negócio não cresce. A raiz de amargura, ela não brota, ela não dá fruto. Ela é arrancada ainda enquanto nova. E você sabe qual é a facilidade de você arrancar uma planta que ela começa a crescer, ou uma erva daninha que ela começa a crescer. É fácil você arrancar. Agora, depois que ela está enraizada, é mais desafiadora a retirada. O Senhor então olha para a igreja. Ele fala para aquela igreja que vivia numa doutrina fiel. E o apóstolo, irmãos, adverte aquela igreja para que ela pudesse provar os espíritos, e ela sabia muito bem observar de longe os falsos profetas. Lembra? Tinha pessoas que estavam se intitulando como apóstolos e não eram, e a igreja sabia disso porque é uma igreja firmada na palavra. Irmãos, a igreja tem que ser como bons bereanos, que conhece a Bíblia, que faz uma avaliação. Não é conhecer a Bíblia para aferir o outro. O conhecimento da Bíblia não é para colocar em xeque, por exemplo, a irmã Sueli. A sua irmã Sueli está vivendo diferente da Bíblia. Não é para o outro, irmãos. O conhecimento da Bíblia é primeiramente para nós. É para passar a nossa vida pelo crivo da palavra. É para passar a nossa vida, irmãos, pelo critério da Bíblia. A intimidade com o Pai não é a gente está vivendo hoje tempo onde as pessoas estão buscando intimidade com Deus para revelar quem está em pecado. Irmãos, o primeiro pecador somos nós. Estamos vivendo um tempo, irmãos, onde está se perdendo a intimidade com o Pai. E aquela igreja estava sendo advertida, embora tinha coisas boas. A igreja está vivendo algo interessante,
uma doutrina fiel, uma doutrina que agradava a Deus. E quando nós olhamos, irmãos, o nosso contexto da igreja contemporânea, não estou falando da igreja de Santa Rosa somente, mas a igreja contemporânea, é um desafio, irmãos. Nós precisamos ouvir essa mensagem hoje, precisamos passar pelo crivo do Senhor, Deus fazer um raio-x, irmãos. Você tem coragem de perguntar para Deus, Senhor, o que eu preciso mudar hoje? Isso é sério, irmãos, porque se nós não fizermos essa pergunta hoje, pode ser que o dia que tivermos que fazê-la, pode ser que seja tarde demais. Se nós não olharmos para a nossa vida, irmãos, com critério, avaliando de fato, ter a coragem de falar, Senhor, olha para mim, o que é que eu preciso mudar? O meu coração, as minhas ações, as minhas palavras, o meu comportamento, a minha vida. Irmãos, é fazer uma avaliação séria. Quando você vai no médico, por exemplo, voltando aqui o que nós vivemos aqui no mês passado, a gente não vai no médico para pegar uma orientação dele, descartar, a gente vai lá porque a gente quer saber a realidade. Mês passado eu fiz um check-up para saber como é que estava a saúde, e você vai lá para você saber como é que está a realidade, o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar, o que você precisa deixar, a alimentação que precisa ser melhorada, aquilo que você não pode mais chegar perto, é uma avaliação para te dar um diagnóstico de como está a sua saúde física. Mas quando olhamos a Bíblia, irmãos, ela nos dá um diagnóstico de como estamos espiritualmente. Aqui o Senhor olha para a igreja fazendo, de fato, uma avaliação profunda da igreja. Não era uma possibilidade, não era apenas uma sugestão, mas estou falando aqui daquele exame que não tem contestação, irmãos. A igreja, de fato, tinha os seus pontos altos, mas uma igreja que também tinha algo a melhorar. O outro ponto alto da igreja, uma igreja envolvida com a obra de Deus. Olha o que diz o versículo 2: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Uma igreja que trabalhava, irmãos. Eu começo a entender que trabalho não é sinônimo de santidade. Cuidado com o ativismo. Às vezes a gente acha que por muito trabalhar é que seremos recebidos na glória. Não, irmãos. Aqui, o Senhor fala uma igreja trabalhadora, ou trabalhadeira. Uma igreja que trabalhava. Uma igreja que estava vivendo a essência do trabalho. Irmãos, até porque se você olhar ser crente em Éfeso, não era popular. Não era como é hoje. Hoje o cristianismo se tornou status, né? Sou evangélico. É status hoje, né? Ser evangélico se tornou hoje um up a mais. Alguém procurar um trabalho, eu sou crente, né? Porque dá a ideia de uma qualidade maior. Mas não era popular ser crente em Éfeso. Era desafiador ser crente naquele tempo. Naquela igreja era desafiador. Irmãos, havia labor, havia trabalho intenso. Era uma atividade sem parar. Eles eram enganjados, trabalhavam, não eram espectadores. A congregação se envolvia, não apenas aqueles que lideravam, mas também toda a congregação. A igreja não vivia apenas intra-parede ou intramuros, era uma igreja que estava de fato vivendo na sociedade, na prática. Uma igreja que estava pregando, estava indo além dos muros. Uma igreja que estava fazendo aquilo que de fato, nesse contexto, agradava a Deus. Uma igreja que estava vivendo a essência do dinamismo do corpo. E aí eu pergunto para você, você tem vivido a essência do dinamismo do corpo de Cristo? A igreja de Éfeso estava, uma igreja que trabalhava, uma igreja envolvida com a obra de Deus. Mas em terceiro lugar, terceira aplicação, era uma igreja perseverante nas tribulações. Olha só, para a gente lembrar aqui, o que aponta como ponto alto da igreja? Uma igreja firme e fiel à doutrina, uma igreja envolvida com a obra de Deus, entenda, com a obra de Deus, depois vou falar sobre isso. Uma igreja que estava perseverante na tribulação. A tribulação não parava a igreja. Doutrinariamente fiel, conhecedora, não era levado por ventos de doutrina, uma igreja sadia na questão doutrinária, uma igreja que era envolvida com a obra de Deus, uma igreja que perseverava nas tribulações, uma igreja perseverante. E aí eu olho esses pontos, né? A igreja que mesmo na perseguição se mantinha fiel às Escrituras, mesmo na perseguição, ela não titubeava.
A perseguição intensificava. A perseguição, então, lançava a igreja para que ela pudesse fazer a obra. Mas aí que às vezes, irmãos, vem algumas coisas que precisamos pensar. A gente, quando vê uma coisa boa, eu sempre estou fazendo uma avaliação, irmãos. Primeiramente na minha vida, na minha família, no meu ministério, na minha vida como um todo. Nós temos que sempre avaliar, porque às vezes a gente se gaba porque a gente tem algumas coisas boas. Ah, pastor, estou bem, eu estou orando, estou vindo culto de oração, amém. Você tem vindo culto de oração, bom, ótimo sinal. Mas você pode estar vindo do culto de oração, mas você está vivendo algumas coisas que não agradam a Deus. Embora a oração seja um prenúncio de que você está em uma santidade profunda. É necessário fazer uma avaliação, irmãos. Irmãos, tudo na nossa vida precisa avaliar. Se você vai viajar de carro, o que você faz geralmente? Procura o mecânico, como Jeremias aí, você vai, Jeremias, dá uma revisão no meu carro, não é assim? Eu vou viajar, vou pegar aí 100, 200, 300, 500 quilômetros, e eu sei, está andando direitinho, mas tem que ver se a suspensão está boa, como é que estão os freios, se o óleo está legal, né? Se os pneus estão bons, porque às vezes você está andando com o carro, já viu? Aconteceu comigo, já comigo. Você está andando com o carro, você olha por fora, o pneu está show de bola, carnudo, quando levanta o carro, o pneu por dentro, ó, zero. Em casa tem que fazer sempre uma manutenção, não é assim? Você está morando em uma casa que constantemente tem que estar pintando uma parede, avaliando as estruturas, vendo o telhado, né? Avaliando. Agora mesmo, quando vindo para cá, já falou assim, ó, isso assim, eu tenho que comprar, tem que devolver a Pâmela, tem que comprar aqui para casa que não tem, que é panela, irmãos. Tem uma panela de Pâmela lá em casa e falou, ó, tem que comprar panela que a nossa já está bem caidinha. Irmãos, é avaliação. Nós temos que estar sempre avaliando aquilo que nós estamos vivendo. A igreja tinha os pontos altos, mas ela deixou de lado algumas coisas importantes. Faz uma avaliação pessoal. Avalie a sua vida. Lembra do que a gente sempre ministra, e vamos fazer isso no domingo, na celebração da ceia? A palavra do apóstolo Paulo e também de Jesus na celebração da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é só no dia de ceia ou na noite de ceia, irmãos. Não é só naquela noite onde nós vamos participar da celebração e a gente vai falar assim, rapaz, eu não posso participar da ceia com esse no coração. Não é só na ceia. A ceia, claro que é um momento, né, maravilhoso de comunhão, onde nos remete diretamente a isso, mas a vida cristã deve ser avaliada todos os dias, para que a gente não possa falhar. E aí entra a segunda parte. O noivo então vai falar para a noiva sobre a repreensão. E aí vai entrar em um ponto, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado. A gente às vezes associa, olha só, a igreja era firme doutrinariamente, show, trabalhava na obra, né? Legal, uma igreja firme doutrinariamente, trabalhava bem na obra, muito trabalho, perseverava na tribulação. Olha só, irmãos, critério, pastor, essa igreja já está no céu, né? Pelo critério, uma igreja doutrinariamente forte, perseverava na tribulação, uma igreja que de fato tinha sua caminhada de fé e trabalhava na obra. Só que, irmãos, não é o exame, aqui não é o exame da clínica que você conhece que pode ter uma falha. Geralmente quando você faz um exame e dá alterado, o que o médico faz? Por precaução, repete, não é assim? Porque tem que tirar a contraprova. Quando você vai num médico, você ouve uma coisa que você não gostou, o que você faz às vezes por precaução? Vou ouvir uma segunda opinião, e de fato, às vezes é interessante, né, ouvir uma segunda opinião, porque sobre saúde, né, tem profissionais que avaliam de forma diferente, aquilo que um vai entender que era só um medicamento, o outro vai entender que era uma cirurgia, e talvez você vai tratar uma questão só com medicamento, um tratamento, né, medicamento, e aí você vai avaliar de outra forma, mas irmãos, aqui não precisa de uma avaliação de terceiros. Aqui é o Senhor da igreja. O que ele fala não tem contestação. Não precisa de contraprova, irmãos. Ele olha para a igreja bonitinha. Se você olhar, se você ouvir, né, e pegar a história em imagens, né, se você tem uma Bíblia ilustrada, por exemplo, vai pegar a igreja de Éfeso, vai ver que era uma igreja esplendorosa, irmãos. Uma boa cultura. Alguns dizem que para todo lugar daquele mundo antigo que você quisesse ir, Éfeso era o caminho primeiro, porque era uma cidade portuária, então você queria ir para outra cidade, tinha que passar por Éfeso, ou seja, um local estratégico. Uma igreja que estava indo bem em algumas áreas, mas o Senhor olha para ela e fala assim, olha, eu tenho algo contra ti.
E olha o que diz o versículo 4. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, às vezes, a gente pode estar trabalhando na obra de Deus, mas sem o Deus da obra. Eu gosto muito de uma das colocações que o pastor Moisés faz, sempre que ele vai apresentar um pregador, ele sempre cita uma frase interessante, né? Ele diz que fulano de tal, né? Que trabalha na obra de Deus, mas que trabalha com o Deus da obra. Irmãos, se nós só trabalharmos na obra do Senhor, e aqui uma igreja trabalhava. Ela trabalhava na obra, mas ela não trabalhava mais na obra com amor. Ela havia abandonado o primeiro amor. Irmãos, isso é muito sério. Quando olho para esse texto aqui, eu vejo Jesus não condenando a igreja, porque esse texto ainda não é condenação. Aqui é uma advertência. Aqui é um chega para lá na igreja, aqui é uma sacudida na igreja. Aqui, o que o Senhor está falando para a igreja é o seguinte, olha o amor, cuidado com o amor. Eu sei que você tem trabalhado, você tem perseverado, você doutrinariamente está legal, mas cuidado com o amor, sabe por quê, irmãos? É o conjunto da obra. Às vezes podemos estar fazendo muitas coisas boas, mas se nós não estivermos fazendo o completo, irmãos, podemos estar falhando e falhando feio. Aquela igreja então havia abandonado o primeiro amor. Eu quero tecer alguns comentários dolorosos sobre o abandonar o primeiro amor. Aquela noiva estava vivendo o esfriamento pelo seu amor, irmãos, não tem nada pior do que a frieza. Estamos vivendo um momento onde Jeremias falou que hoje pela manhã, que no culto estava dando, eu creio que 13 graus, né? Nós vimos ontem, pelo menos pelo clima-tempo, irmãos, 13 graus para nós é muito frio. Aquela igreja está vivendo o esfriamento espiritual, ela havia abandonado o amor, não era mais aquele amor aquecido, irmãos. Às vezes, irmãos, a gente usa algumas coisas como saudosismo e deve ser avaliado. Lembra que alguém fala assim, pastor, eu tenho tanta saudade do passado. Aí eu pergunto, e vale a pena pensar, será que nós não abandonamos o primeiro amor? Porque se no passado era bom, por que hoje não é mais? Deus é o mesmo, a obra é a mesma. O que mudou? Será que não é o amor? Será que não mudou algumas coisas no sentimento? O primeiro amor? A palavra utilizada é que aquela igreja havia abandonado, ela havia lançado fora, ela havia deixado de lado. Abandono é deixar e não voltar para buscar. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Eu quero fazer pelo menos 3 ou 4 colocações sobre praticamente como é que abandonar o amor. Pastor, mas como é que pode? Eu estou trabalhando na igreja, eu sou firme doutrinariamente, eu estou perseverando em meio às tribulações, será que eu posso? Jesus está dizendo, irmãos, que a gente pode trabalhar na obra, ser firme doutrinariamente, perseverar em meio às tribulações, e estar com o amor abandonado. Olha só, irmãos, a seriedade. Entende por que a gente precisa avaliar a nossa vida como um todo, por completo? Se a gente parasse aqui, né, pelo primeiro ponto, a primeira parte da igreja, rapaz, essa igreja aí está top, é Jesus voltar e ela ser arrebatada, é Jesus voltar e ela ir, porque ela só está aguardando a volta, porque é uma igreja que trabalha, uma igreja que está fora do templo, fora da parede, fora do muro, uma igreja que está perseverando em meio às tribulações, uma igreja que doutrinariamente está bem ajustadinha, ela não é levada por ventos de doutrina. Mas, irmãos, eu falei na segunda-feira lá no culto algo interessante, irmãos, vale para mim em primeiro lugar. A Magildo ministrava lá sobre aquele cântico, né, que reina o Espírito sobre a carne. Eu falei, meu Deus, irmãos, às vezes nós temos um inimigo muito grande que é dentro da gente, às vezes o ego, às vezes o coração duro, irmãos. Às vezes estamos trabalhando no ativismo. Eu ouvi essa palavra a primeira vez já tem uns 15 anos, eu era novo crente na época, e eu vi, né, eu li um artigo sobre ativismo. Eu comecei a pensar, poxa, ativismo é quando nós estamos movidos por atividades, a gente vai, e aquilo já se tornou algo comum, mas a gente não tem mais amor por aquilo, faz por fazer. Irmão, Jesus não morreu na cruz por morrer.
Se nós olharmos o ponto central da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo. O amor aí não é passado, os irmãos sabem. O verbo ali não fala de pretérito, mas fala de um amor que se estendeu durante toda a eternidade e vai se estender por toda a eternidade. O amor de Deus é tão grande que Ele deu seu Filho. Irmão, se não for por amor, lembra lá da carta de Paulo aos Coríntios? Nós podemos pegar tudo que temos e dar aos pobres. Mas se não tiver amor, vale de nada. Você pode trabalhar na igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 ou 6 dias por ano. Se não for movido pelo amor, nada feito. Nada feito. A igreja trabalhava, mas não era fundamentada no amor. E aí eu quero fazer algumas considerações. Para mim e para você. Para mim e para você. Nós abandonamos o nosso primeiro amor, irmãos, quando substituímos o amor de Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. Cuidado para você não ser apenas um trabalhador da obra, mas não trabalhar com amor. Sabe por quê, irmãos? O amor nos une. O amor é o vínculo, irmãos. Eu lembro quando eu estudava bateria, há alguns anos atrás, né? Eu tocava na banda da igreja e estudando bateria com um professor, e falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte: os instrumentistas aqui que tocam, falou o seguinte: você quando vai tocar um instrumento, você tem que tocar com amor. Aí ele falou: você tem que botar o sentimento na baqueta. Os irmãos que dedilham o instrumento, Léo, né? O sentimento ali, não é só você tocar, porque senão você vai ser técnico, vai ser um profissional, vai ser apenas alguém genial no instrumento. Mas se você não transmitir o sentimento daquilo ali, que você está ali adorando a Deus com tudo que você tem, que cada dedo que você toca ali na tecla de um teclado, ou você toca uma baqueta na bateria, que você pega o microfone para cantar, irmãos, olha só, se não for por amor, nós podemos ser o melhor dos melhores. Eu posso ser o melhor pregador, você pode ser o melhor instrumentista, mas se o amor não estiver envolvido, nada feito. Nada feito. A igreja havia trocado, irmão, substituído o amor pela ortodoxia e pelo trabalho. Trabalho não substitui amor. Tem que ser com amor, o zelo, de dar o melhor, de empregar com intensidade, de envolver-se completamente no sentimento, né? Se fazer o melhor com intensidade, vivendo o sentimento, irmãos. Vida cristã não é só sentimento, tá? Não estou me referindo somente a sentimento, mas o que o Senhor está dizendo aqui é que uma igreja que trabalhava, mas ela trabalhava sem amor. Já viu quando você chega em casa? Os filhos chegam em casa, às vezes, a mãe não tem lá uma carne assada, às vezes não tem um bife de contrafilé, talvez não tenha lá, sei lá, um estrogonofe, um prato, tem lá talvez o feijão, arroz e o ovo. Mas, irmãos, aquilo com amor se torna o melhor prato do mundo. Tem uma frase interessante de Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito de ouvi-lo, né? Tem algumas coisas que ele fala muito interessantes. Ele disse que certa vez ele foi fazer uma visita a uma escola, e a escola, irmãos, era em um local interior, uma escola muito precária. Talvez você deve ter visto esse vídeo. Ele dizendo que ele chegou naquela escola, irmãos, o local não era legal, né? Um local desafiador. Não tinha um bom saneamento nas ruas, saneamento básico de tratamento de água e esgoto. Não tinha ruas pavimentadas, não tinha muita coisa. A escola era um lugar simples, uma escola muito simples. Mas ele falou que ele chegou na sala de diretor, nas salas de aula. Ele falou que ele chegou na sala do diretor e ele viu o seguinte, irmãos: uma mesa muito simples, mas muito limpa, com uma toalha simples em cima, e um vasinho de planta pequenininho, mas bem cuidado. Ele resumiu aquilo ali com uma frase: o amor no meio do caos. Ele dizendo o seguinte, irmãos: o local não era dos melhores, a mesa não era a mais bonita que ele teve o privilégio de ver, não era a melhor planta, mas ele viu um amor muito grande com daquela diretora e com aquele lugar. Por quê? Pela forma que ela lidava. Porque o amor, irmãos, é algo essencial na nossa caminhada de fé. Irmãos, se a gente trabalhar 10 anos, 20 anos, 50 anos na vida cristã, irmãos, e não for por amor, nós vamos tropeçar aqui. Pastor, estou trabalhando, está com amor? Se não está com amor, reveja.
Se não está com amor, reveja os conceitos. Abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. Cuidado, porque trabalho sem amor não agrada a Deus. Trabalho sem amor não agrada a Deus. Hernandes Dias Lopes faz uma colocação interessante, palavras dele: uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo, com toda a sua devoção. Ela pode cumprir com seus deveres, mas não motivada por um amor profundo. Tem mulheres que às vezes nem amam o marido, mas são fiéis a ele, pela devoção, não é por amor. Irmãos, nós podemos trabalhar na obra, mas não por amor. E aí, na obra é interessante. Deus não quer quantidade de trabalho. Embora quem muito ama, é verdade que muito trabalha. Mas nem sempre quem muito trabalha, muito ama. Porque o trabalho não está direcionado na mesma esfera do amor. Senão aquela igreja estava vibrando. Um outro ponto interessante, irmãos, olhando para nós. A noiva de Cristo abandonou o seu primeiro amor. E aí a gente consegue ver, eu quero fazer algumas colocações do primeiro ponto ainda. O amor é a marca do discípulo, como diz João 13, 34, 35. Sem amor, nosso conhecimento, nossos dons, a nossa própria ortodoxia não tem valor nenhum. Irmão, sem amor, nada feito. Sem amor, nada feito. O trabalho a Deus, de Deus, não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus está mais interessado em relacionamento com Ele do que o trabalho para Ele. Isso é muito sério, irmãos. Trabalho sem relacionamento, ativismo. Trabalho sem relacionamento é ativismo. O trabalho tem que ser fruto do relacionamento, irmãos. Eu entendo que eu fui salvo, então, em expressão de gratidão, eu amo trabalhar na casa do Senhor. Irmãos, quando hoje nós botamos aqui, o irmão Carlos, o espelho ali, rapaz, como eu vibrei botar o espelho no banheiro. Irmãos, é simples para você. Eu botei o espelho no banheiro, está bonitinho lá. Eu falei, rapaz, coisa linda, irmãos. Eu fico feliz com coisas pequenas. Claro que eu celebro as grandes, mas eu fico feliz com coisas pequenas. Eu olho aqui uma igreja que estava vibrando em algumas áreas, mas caindo no amor. E um outro ponto para a gente pensar: abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso. Cuidado com a religiosidade. Religião, irmãos, é nobre, é espiritual. Religião é religação. A palavra grega, para religião é quando o ser humano, então, ele está novamente ligado a Deus, religar o homem a Deus. Mas a religiosidade é nociva. Cuidado com a religiosidade. Quando nós abandonamos o primeiro amor, substituindo-o pela religiosidade no zelo. Às vezes, irmãos, defendemos a nossa fé, nossas convicções, estamos prontos a sofrer e morrer por essas convicções, mas não deleitamos mais em Deus. Irmãos, tem que se deleitar no Senhor. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Lembra do Salmo 37? Deleitar, irmão, se alegrar, estar feliz com o Senhor, estar feliz com a obra do Senhor, coração vibrando, amor, irmãos, pelas coisas de Deus. Irmãos, amar a Deus e as suas coisas, amar a obra do Senhor, fazer por amor, fazer porque amamos. O amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move e nos afeiçoamos mais a Deus. Irmãos, o nosso conhecimento deve nos aproximar ainda mais de Deus e não nos afastar dele. Devemos nos aproximar cada dia mais através do amor. Mas também abandonamos o nosso primeiro amor quando examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. Às vezes é fácil aferir o outro, irmãos. Às vezes é fácil pegar um texto e aferir A, B, C ou D. Mas nós somos convidados a olhar para nós, para a nossa vida, para a gente não cair no erro daquela igreja, de abandonar o primeiro amor, a não olhar apenas para o outro, aferir o outro, irmãos. Talvez os irmãos olhariam para mim e certamente falam aí de mim dezenas e até centenas de erros meus. Não sou perfeito. Mas às vezes quando nós olhamos para nós para avaliar os nossos erros, não é tão fácil assim. Quer ver só? Não vou te induzir a pecar, não.
Mas você não podia falar assim, olha o erro de alguém. Não quero te induzir a isso não, porque isso é pecado. Mas olha para você mesmo e aponta em 10 erros seus. A gente tem dificuldade. Agora, se você pensar em alguém que talvez está atravessado aqui, você falaria 20 erros dela tranquilamente, sem você pensar muito. Sabe por quê? Porque às vezes aferimos o outro, irmãos, e não aferimos a nós. Quando nós aferimos o outro, medimos o outro, né, apenas por medir, nós estamos abandonando o primeiro amor, quando não nos examinamos. Irmãos, a igreja de Éfeso examinava os outros, era capaz de identificar os falsos ensinos. Lembra que eu falei? Ela conhecia os falsos profetas, sabia das heresias, ela era perito na doutrina, ela sabia, irmãos, quem que ela deveria disciplinar. É uma igreja que na disciplina era forte, doutrinariamente uma igreja cheia de regras. Mas o que eles não faziam? Não olhavam para dentro dele, para dentro dela. Uma igreja que sabia muito bem aferir o outro, né? O outro é fácil, a gente consegue ver, a gente consegue doutrinar, a gente consegue ver as heresias, tem falso profeta, tem falso apóstolo, né? Tem muita gente pregando que não é crente, mas ela não tinha a humildade de olhar para dentro de si. Irmãos, se cada um de nós olharmos para dentro de nós, irmãos, muitas coisas mudarão. Se cada um de nós olharmos para dentro da nossa realidade, eu olhar para mim, quais são as minhas falhas? Lembra aquela canção que a gente sempre canta aqui? Eu quero aprender com meus erros para não mais cometê-los, né? Eu sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e voltar atrás. Mas aí no refrão diz, né? Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Irmãos, uma igreja que não olhava para si, uma igreja que olhava os outros, mas não identificava a frieza. Ela não identificava que ela estava fria. Aí precisou o Senhor da igreja falar para ela, ó, está legal, vocês estão bem aí na doutrina, vocês estão muito bons no trabalho, vocês estão perseverando na tribulação, está legal, tudo show, mas olha para dentro do coração de vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês estão fazendo aí, não está me agradando. Vocês estão fazendo aí, está passando longe de mim. Está passando longe de mim, o Senhor dizendo para ela. Porque abandonar, irmãos, sem amor. Hoje, interessante sair daqui da clínica, né? E Joyce fez um café lá com muito amor para mim. Eu saí daqui e falei assim, filha, faz um café que estou chegando aí. Aí cheguei lá, o café já estava pronto. Eu tomei o café, ela falou assim, ué, você tomou café? Eu falei, tomei. Eu falei, agora que eu vi aqui a sua mensagem, pedi para fazer café. O café que ela fez não foi porque eu pedi. Ela sabe que é mais ou menos a hora que eu chego da igreja, 5h30, 5h15, 5h30, preparou o café, eu não precisei pedir o café, mas o café já estava lá prontinho, lá, já na cafeteira. Por quê, irmãos? O amor. O amor é quando a gente de fato sente, irmãos, e faz. É quando a gente não é empurrado, a gente faz por prazer. Aquela igreja então vivia a sua essência na doutrina, mas o amor estava frio. A igreja identificava o mal doutrinário dos outros, mas não identificava a frieza do amor em si mesma. Ela identifica as heresias do povo, mas não identificava a frieza no amor em si. Lembra daquele texto que fala sobre a trave do olho do irmão? Aliás, a trave do nosso olho, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu, né? A gente às vezes é perito em olhar o problema do outro, mas a gente não é capaz de olhar para o nosso coração, irmãos. Irmãos, o diabo tem semeado muitas sementes no nosso meio, muitas sementes. Diariamente ele semeia. Naquela igreja também, na igreja de hoje também. E aí ao final desse ponto eu quero caminhar para a conclusão. E aí volta, né, depois daquilo tudo, o Senhor sempre estende o tapete. Olha, a Bíblia é tremenda, irmãos. Até que Jesus volte, nós estaremos no tempo da oportunidade. Isso é tremendo, por isso que Deus é tremendo. Até que Ele volte, hoje é a oportunidade. O dia que Ele voltar, aí o negócio muda de figura, aí não vai ser mais oportunidade, aí o decreto já foi feito. Mas até que Ele volte, olha o que diz os versos seguintes, seu caminho para concluir. O noivo oferece à sua noiva a chance de um novo recomeço. Extraordinário, irmãos. O Senhor da igreja, Ele olha para a igreja com um olhar de amor. Ele está sempre disposto a retratar.
sempre disposto a criar de novo vínculo, a restaurar o que foi quebrado, disposto a passar por cima daquilo que ficou para trás. Lembra o que a Bíblia diz? Lembra? A Bíblia diz que dos nossos pecados, o que é que Deus faz? Ele se lembra todo dia, não é? Do teu pecado eu te lembro toda manhã. Não, porque dos teus pecados eu não me lembrarei mais, dos nossos pecados arrependidos, irmãos. O Senhor, então, da igreja, Ele faz um convite para a igreja. O noivo faz um convite para a noiva, uma chance de um novo recomeço. Olha o que diz o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte às obras que praticavas no princípio. Irmãos, no princípio era tudo belo, só que deixou de ser belo. Irmãos, o começo às vezes são tudo flores, só que depois os espinhos começam a crescer, e nós somos peritos, irmãos, em colocar espinhos, nós somos peritos em estragar relacionamentos. Jesus então estende para aquela igreja o seu tapete vermelho. O passado, irmãos, precisa novamente tornar a ser um presente vivo. Não basta apenas saber que é preciso arrepender. E aí para onde precisamos voltar? Eu ouvi certa vez, eu sempre repito isso aqui, eu ouvi certa vez de um pastor em um dos encontros da juventude aqui da Plano Norte na época, lá no sítio da Terceira Igreja. Ele falava algo interessante. Ele falava que a vida cristã inicial ela é extraordinária. Ele falava que o novo crente, irmãos, ele é tremendo. O novo crente perdoa, o novo crente ama, o novo crente ele não leva desaforo, ele não leva para casa mágoa. O novo crente ele vai e volta, o novo crente ele é tremendo. O novo crente ele sabe que ele tem que perdoar, ele não quer guardar no teu coração mágoa. O novo crente ele é quase um anjo. Mas o problema do novo crente é que ele vira velho crente. E o velho crente tem um monte de espinho. O velho crente às vezes é cheio de não me toque. O Senhor tratava aqui, irmãos, com velhos crentes. Lembra-te, pois, de onde caíste. Para qual ponto precisamos voltar? Irmãos, retomar para um lugar qualquer só nos levaria para outros descaminhos. A igreja não está sendo chamada a relembrar o pecado, não. Jesus não estava aqui batendo na tecla do pecado, não. Ele não estava aqui, irmãos, reforçando o pecado. Ele não estava aqui trazendo a amargura do pecado. Mas o que nós vemos aqui, lembra da situação de onde caíste. E aí é uma oportunidade para recomeço. Se você se lembrar, na parábola do filho pródigo, aquele jovem sai da casa do pai. Aquele jovem pega o seu rumo. Mas ele começou o caminho de volta da restauração quando ele se lembrou da casa do pai. Quando ele se lembra da casa do pai. E aqui é uma palavra, irmãos, de arrependimento. Arrepende-te. Irmãos, arrependimento é mudança. Arrependimento é meia volta ao pecado. Arrependimento é dar um 180 graus. Cuidado para você não dar um 360, tá? Arrependimento é quando você caminha para cá e você dá uma meia volta e você vai para o outro caminho. Arrependimento é quando você entende que algo precisa melhorar. É que você entende que talvez o primeiro amor ficou lá atrás, quem sabe há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos atrás ou mais. E você ainda vive aquela saudade de lá de trás. Sabe por quê? Às vezes porque hoje algo está sendo feito talvez sem amor. Porque o amor, na verdade, ele dá o sabor maior. O amor, na verdade, ele dá a cereja do bolo das coisas maravilhosas. O amor aguça a alegria. Mas o Senhor faz um convite. Volta às práticas das primeiras obras. Irmãos, é tempo de voltar à nossa vida devocional. É tempo de retomar e rever alguns conceitos, irmãos. É tempo de rever atitudes. É tempo de rever sentimentos. É tempo de rever o zelo. Irmãos, olha só. O zelo, irmãos, nós temos que fazer a obra do Senhor com zelo. A Bíblia diz, ai daquele que fizer a obra relaxadamente. Fazer sem amor é fazer relaxadamente. Fazer sem amor é fazer de forma que não agrada a Deus. E eu quero concluir. E aí a gente olha, irmãos,
a gente olha essa história, que o juízo começa onde? Na casa de Deus. O juízo de Deus não vai começar com o ímpio, irmãos. Quando Jesus voltar, o juízo não vai começar com os que não creram. O juízo vai começar na casa de Deus. O juízo vai começar, de fato, no altar do Senhor. O julgamento aqui, ou seja, o juízo começa onde aqui? Com o anjo da igreja na igreja. Depois então, se você acompanhar conosco Apocalipse até o final desse livro, daqui a alguns meses, ao final dele, o juízo vai chegar à humanidade inteira, mas ele iniciou aonde? Na igreja. Lembra aquele ditado que diz que a gente começa pelos de casa? Eu lembro que antigamente, quando os pais iam corrigir os filhos, tinha lá um monte de criança. Os pais começavam onde, irmãos? Nos de casa. Se inteirado em cada um, servir de alerta para o outro. Irmãos, o juízo começa na casa do Senhor, começa na igreja do Senhor. E aí, se você olhar a história, o juízo começa na casa de Deus. Antes de julgar o mundo, Jesus julga a igreja. Antes de chegar o juízo no mundo, o juízo passa pela igreja. E aí um dado doloroso para você. A gente ouviu na conferência Multiplique, eu falei isso aqui em um dos cultos, que o pastor Miguel falou que ele participou dolorosamente de um culto em uma igreja dos Estados Unidos, que foi o último culto daquela igreja. Uma igreja que já teve milhares de pessoas. Uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja que já foi muito relevante, mas ele teve a dor de participar do último culto daquela igreja, onde tinha lá meia dúzia de gente. Aquela igreja fez o culto então e fechou as portas. A igreja que deixou, entre aspas, de existir. Se você olhar essa igreja maravilhosa, ela não existe mais. Faz um histórico, faz um apanhado, faz uma busca na história da igreja de Éfeso, citada em Apocalipse. A igreja não existe mais, deixou de existir. A cidade também, hoje são ruínas. Lembranças de uma igreja que perdeu o tempo da visitação. Irmãos, a gente não pode romantizar o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é romântico. Nós servimos a um Deus de amor, é verdade. Deus amou o mundo de tal maneira, mas servimos a um Deus de juízo e justiça, irmãos. Um Deus que julga com retidão. Um Deus que está dando para nós oportunidades. Um Deus que está nos concedendo o privilégio, irmãos, de oportunidade. E eu quero finalizar olhando historicamente hoje. Tem muitas igrejas hoje também que estão sendo removidas do seu lugar. Na pandemia, os irmãos talvez não tenham ideia, irmãos. Aqui na nossa região, aqui em Campos e municípios vizinhos, né? Nenhuma conversa outro dia com o pastor da Junta de Missões Estaduais, lá no Retiro dos Pastores, Daniel Cuntra. Ele estava relatando que no nosso estado, irmãos, quase 100 de igrejas estão hoje fechadas. Porque a pandemia sacudiu, não tinha muita gente, e a igreja acabou se perdendo esse tempo, e hoje fecharam literalmente as portas. Irmãos, quando eu olho para isso, a gente fala, mas pastor, a Bíblia não diz lá, Jesus não falou para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Ele falou, é verdade, irmãos, o que Jesus falou é verdade, ele não tira uma vírgula. Mas ele fala da igreja militante, irmãos. Porque a igreja que não persevera, a igreja que não busca em amor, a igreja que não está comprometida com o reino, irmãos, ela será consumida por esse tempo desafiador. A igreja que não viveu uma intensidade de fato no amor, a igreja que de fato não olhar para dentro de si e avaliar a luz das Escrituras, não é a luz do mundo, não é a luz do pastor, não é a luz do seu entendimento, não é a luz, é a luz das Escrituras. Ela está enfadada a perecer. Igrejas que estão sendo removidas do lugar, templos transformados em museus. E aí, tem uma palavra, eu finalizo com ela. Olha o que diz, a parte final do verso 5: se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Irmão, isso aqui é um peso grandioso. Tirarei o teu candelabro do teu lugar, final do versículo 5. Vou tirar o candelabro, vou tirar a sua luz.
A igreja não tem luz própria, eu falei aqui há semanas atrás. A igreja não tem uma luz própria, a igreja reflete a luz, e o candeeiro é feito para brilhar, mas se ele não brilha, ele é inútil e desnecessário, irmãos. A igreja brilha não é pelo trabalho que ela faz, mas pelo amor com que ela vive. A igreja não vai ser conhecida pelo templo verde que ela tem, pelo ar-condicionado, pela climatização, não é por isso que ela é vista pelo amor. Pelo amor que ela vive na comunhão dos santos, mas o amor também na comunidade. Por que o povo de Atos caiu na graça da igreja, irmãos? A gente lê lá maravilhoso, poxa, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos em Atos 2, e eu creio que todo pastor, toda igreja, né, que vive a essência de ganhar almas, olha, Senhor, que segredo é esse? A igreja caiu na graça do povo, porque o povo via na igreja o amor. Eu concluo. Irmãos, e aqui eu vejo o final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, versículo 7, diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. No seio da igreja tem sempre o remanescente fiel, aqueles que perseveram, aqueles que se rendem ao amor, aqueles que querem voltar de volta à primeira essência. Esses, segundo a palavra, são vencedores. Eles rejeitaram as comidas sacrificadas aos ídolos. Aqueles que não estavam sendo levados pelo nicolaítas, mas esses se alimentarão, segundo a palavra, da árvore da vida, como diz o texto. E aqui fala da árvore da vida, o paraíso de Deus, a vida eterna. Aquele que vai de fato desfrutar da eternidade com o Senhor, irmãos. A recompensa é o amor mais que perfeito na comunhão do céu, irmãos. Eu falei aqui outro dia, para viver com Ele na eternidade, temos que viver com Ele o amando e vivendo o amor aqui. Não tem eternidade se não houver amor. Não tem eternidade se não houver um amor genuíno e verdadeiro, irmãos. Um amor que ultrapassa os obstáculos. Um amor que está acima do trabalho. Um amor que está acima das nossas convicções. Um amor que está acima. Irmãos, se Deus fosse agir apenas com raciocínio lógico, o mundo estaria perdido. Lembra? Se Deus olhasse para a humanidade perdida, falasse, rapaz, está todo mundo perdido, eu vou agir com a lógica, né? Vou deixar todo mundo perdido porque o homem pecou e destituído está da glória. Mas Deus não agiu com a lógica, Deus agiu com o amor. O amor tem que estar acima da lógica. Lembra da carta de Paulo aos Coríntios? Permanece os três: fé, esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Você pode ter muita fé, se não tiver amor, nada é feito. Você pode ter muita esperança, aquela esperança que te impulsiona, que te leva. Se você não estiver agindo com amor, nada é feito. Eu quero orar nessa hora. O ministério vai estar aqui. O ministério Ágape estará aqui. Eu quero deixar com você um convite nessa noite. Jesus está andando no meio da igreja, irmãos. Ele passeava no meio das igrejas. E Ele também passeia no meio da igreja. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece como estamos. Mas Ele olha para nós e fala: lembra-te, arrepende-te ou arrepende-se e volte ao Senhor. E eu pergunto para você nessa noite, não precisa dizer para mim não, mas para você, que mudança você precisa fazer? Será que você tem tropeçado no amor? Tem tropeçado nessa realidade que era a igreja de Éfeso? É hora de voltar. É hora de trabalhar com alegria. Eu quero orar com você. O ministério vai estar se preparando aqui. Irmãos, Apocalipse é um livro que sacode a nossa vida, tá? Ele fala da eternidade, mas fala sobre a nossa vida para chegar na eternidade. Ele fala do céu, mas fala sobre a mudança para o céu. Ele fala do amor de Deus eterno, mas ele fala que nós temos que também diariamente
nos tornando semelhantes a Ele. Eu quero orar com você. Eu não sei se você quer colocar alguma situação diante do Pai nessa noite. Se você quiser vir aqui orar, vem aqui para a gente orar junto. Acredito que quando o Senhor faz aquele apelo à igreja, né, Ele fala os remanescentes, aqueles que de fato receberiam da árvore da vida. Atualmente, arrependimento se tornou vergonhoso. O diabo tem feito tanta obra no meio da igreja que arrependimento, né, hoje se tornou vergonhoso. Rapaz, eu não vou me arrepender não, porque arrependimento, rapaz, vão dizer o que de mim? Você está preocupado com o que vão dizer de você ou o que Jesus vai dizer sobre você? O convite do mestre qual é? Arrepende-se, mude, coloque diante de mim, vença. Estou aqui, Ele diz. Eu quero caminhar com você, Ele diz. E se você quer colocar alguma coisa, vem aqui para a gente orar junto ao Senhor. Vamos orar, o ministério vai estar aqui. Se você quiser colocar alguma prática, vem aqui para a gente orar junto. Colocar nosso coração diante do Pai. Vem aqui se você quiser colocar alguma coisa diante do Senhor. Quem sabe uma prática, quem sabe você quer colocar um desafio, quem sabe quer colocar a sua vida, o seu coração, o seu pensamento. Quem sabe você está vivendo uma essência e quer apresentar o teu coração diante do Pai. Eu não sei o que você quer apresentar nessa noite, mas coloque aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. E pratique as primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte às obras que praticaste no princípio. Se não se arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É o galardão para quem vencer. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra, que sacode o nosso coração, chacoalha a nossa vida, pela tua palavra que nessa noite, Pai, nos traz a realidade da nossa vida, Pai. Assim como aquela igreja, Pai, se alegrava nas suas práticas, tinha muitas coisas maravilhosas que ela executava, doutrinariamente, no trabalho, na perseverança em meio às tribulações, mas Pai, aquela igreja havia abandonado o primeiro amor. Pai, nessa noite, visita também o nosso coração, Pai. Se porventura estamos fazendo algo que não seja movido pelo amor do Senhor, Pai, nós queremos voltar às primeiras obras, queremos voltar às primeiras práticas, queremos voltar ao primeiro amor, queremos voltar, Pai, aquele tempo onde a alegria inundava o nosso coração. Quem sabe nessa noite, irmãos e irmãs que estão aqui, quem sabe pessoas que estão também do outro lado da tela, onde estiverem, Pai, que da mesma forma estejam voltados para o Senhor, que haja quebrantamento, que haja um mover de ações, um mover de atitudes, Pai, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja engrandecido. Nós oramos agradecidos, dependentes e necessitados, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar, o ministério vai nos conduzir. Deus abençoe a sua vida, já estamos caminhando para o final. Não sai agora não, vou cantar a primeira parte do cântico, vou dar a bênção final. Pois eu sei
Deus abençoe a sua vida, uma ótima noite para você. Deus te conduza aí nessas jornadas. Lembrando que amanhã, 19 horas, as irmãs estarão aqui, 20 horas os homens, não é? No sábado, 19h30, estaremos aqui para juntos celebrarmos com a nossa juventude. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todos nesta noite, no decorrer dos dias e para todos sempre. E o povo de Deus cheio de fé diz: amém. Faz assim para mim, faz. Tchau, um abraço. Pós-luto será ministrado.